Fala galera, estamos começando com o primeiro podcast do Airball Brasil e vamos falar um pouquinho aí sobre o maior basquete, a maior liga de basquete do mundo, que é a NBA. Aqui quem vos fala é Pedro Marques, acompanhado de duas feras aí do esporte, do basquete nacional no meio jornalístico, Diogo Choque, Neri Fung. Um abraço aí pra galera, se apresentem aí. Fala galera, está aqui para conversar, trocar uma ideia sobre o melhor esporte desse mundo. É isso aí, galera. Fala Pedro, fala Neri, amante do basquete, vamos que vamos para esse podcast aí que vai ser sucesso. É isso aí. E falando dessa temporada 2019-2020, a gente tem uma das temporadas mais esperadas aí dos últimos tempos, né? Com o fim da era dos super times, para a gente entrar aí nessa era das grandes duplas. Há controvérsias, mas vamos lá. Há controvérsias. E encabeçando essa nova era, a gente tem os dois times de Los Angeles, né? Com essas duplas incríveis de LeBron James e Anthony Davis, e Kawhi Leonard e Paul George. E, enfim, são apontados aí como os dois grandes favoritos. E eu queria ouvir um pouquinho para a gente debater sobre isso. Qual desses dois, o primo rico ou o primo pobre de Los Angeles, tem o melhor time, é o grande favorito? Enfim, joga essa bola aí para vocês, a bola tá quicando. Deixa eu começar então, vamos lá. Eu acho até engraçado que o Clippers esteja na situação atual, né? Porque desde que eu me entendo por gente, o Clippers era o primo pobre e tinha um time que tinha algumas estrelas, mas não encaixava. A gente teve lá atrás Quentin Richardson, Darius Miles, Elton Brand, Lamar Odom, eram jogadores talentosos, mas o Clippers sempre foi um time que era conhecido por ser um time problema. Eram jogadores com problemas psicológicos, em quadras, temperamento, convivência. E agora, desde que o Chris Paul foi para lá, tornou um time que vende. Então os jogadores querem estar ali. Em contrapartida, o Lakers, que era o primo rico, depois que o Kobe Bryant foi entrando na fase descendente da carreira, foi perdendo um pouquinho de interesse dos jogadores tops. E agora voltou com o LeBron. Na minha concepção, o Clippers está um pouco acima do Lakers. O Lakers está fazendo um processo de estruturação, pegou o Anthony Davis, só que eu acho que o Clippers vem pavimentando um caminho que me parece ter maior sucesso nesse momento. Eu não sei a opinião de vocês. Como você bem falou, o Clippers sempre foi chacota na liga, né? Eu acho que mais do que a chegada tanto do Blake Griffin quanto do Chris Paul, acho que a troca de dono, depois daquele episódio do Sterling, né? De racismo, que ele foi obrigado a vender a franquia pro... Nossa, esqueci o nome dele. Mas enfim, aquele... O Bonachão. O carequinha. Louco de pedra. Que se não me engano, ele é da Microsoft, alguma coisa assim. E a chegada dele impulsionou muito, e o Doc Rivers, a credibilidade que o Doc Rivers tem dentro da liga com os jogadores. Rapidinho, Steve Ballmer. Isso. E principalmente, cara, uma coisa que pouca gente fala é o Jerry West, cara. Que eles pegaram o Jerry West tava lá como consultor do Golden State, que ajudou a montar esse super time do Golden State de baixo, pegando escolhas boas, fazendo boas escolhas no draft. E eles pegaram ele, e desde então o Clippers, que já tinha um time bem competitivo, eles perceberam que com aquele time não iam para frente e apostaram numa reconstrução rápida, não de começar tudo do zero. Então eles foram trocando, trocaram o Blake Griffin, trocaram o Chris Paul, o DeAndre Jordan deixaram ir também, e foram pavimentando ali, construindo ali um time mais modesto de nomes, mas que nas mãos do Doc Rivers eles tiveram um conjunto muito grande, muito bom. O time de defesa muito forte, de bons conceitos táticos ofensivos.
e que consegue inflamar a torcida. E isso ajuda muito também que ajuda muito isso também é o Patrick Beverley, que é um cara que todo time deveria ter um Patrick Beverley no seu plantel. E isso chamou muito a atenção também do Kawhi. Ele vê que esse time estava montadinho já, e saber que, pô, ele chegando e mais uma peça, que no caso foi o Paul George, levaria esse time com certeza ao topo. É candidatíssimo a título todos os anos que eles estiverem juntos e saudáveis. E é um pouco diferente do approach que o Lakers teve. O Lakers estava numa draga dos infernos também, mas o que salvou eles foi o LeBron simplesmente ter escolhido eles por questões mais fora de quadra do que dentro. Dizem que ele sempre teve muito interesse em Hollywood, em juntar um pouco as duas carreiras, questão de negócios, para ele é melhor. E até o negócio do filho dele, que tá já jogando no high school, já quase terminando o high school, e ele achou que seria melhor para o filho dele também jogar numa escola de lá. E tem também a participação, né, que ele vai ser o grande protagonista do Space Jam 2. Pois é. Imagino que isso tenha aproximado ele os brilhos de Hollywood, né? E aí o LeBron, ele atrai muito, tanto que atraiu o Anthony Davis. Então é completamente diferente o approach dos dois times. Com o Jerry West comandando, claro, com outros caras, o Doc Rivers também ajudando, o outro, o Lawrence Frank, que eu acho que é o General Manager, né? Eles tiveram um approach mais, não cauteloso, mas mais certinho, assim, de fazer as coisas mais certas. E o Lakers estava fazendo tudo errado, caiu no colo deles um LeBron, que muda muito a história de uma franquia, muda completamente a história de uma franquia. Mesmo o ano passado tendo sido um fracasso de não ter conseguido os playoffs, já muda completamente, porque ele atrai um Anthony Davis da vida só por ser o LeBron, entendeu? Sim, e pegando esse gancho que vocês dois levantaram, isso vem muito de encontro também com a visão um pouco diferente que a gente tem tido dos atletas com as franquias, né? Essa relação dos jogadores com as franquias tem mudado muito e os jogadores estão tendo um poder de influência cada vez maior, né? Vocês pontuaram até essa escolha do Kawhi de ir para o Clippers e não ir para o Los Angeles Lakers, vendo o staff, como a organização em si trabalha, e isso vale também para a escolha do Kevin Durant, né, de ter ido para o Brooklyn Nets, né, ter ido para o Knicks. Recentemente o Durant deu uma entrevista para o também jogador, né, o Serge Ibaka, que ele fala isso, né, que ele escolheu ir para o Brooklyn, mesmo, né, o primo pobre de Nova York, por conta dessa relação extra-quadra, né? Sim, e a gente vê como é que essa visão dos jogadores e como é que só a marca hoje não em si atrai esses grandes atletas, né? O Lakers passou por isso aí por 10 anos e o Knicks continua passando. E eu também vejo na NBA uma coisa diferente do futebol. Por exemplo, o Kawhi brilhando no Clippers, ele vai ser o ídolo máximo da franquia. Enquanto no Lakers não, tem outros grandes nomes que passaram por lá, ele de repente não vai ficar tão marcado assim. Óbvio que vai ter a importância dele na história da franquia, mas não vai ser o cara como ele foi no Toronto e como ele poderá ser no Clippers, né? É a minha concepção, assim, rola muito isso no esporte americano. Os caras têm essa visão de que numa franquia de menor badalação eles podem se tornar maiores, né? Sim, verdade. E agora indo para o que interessa, né? Para vocês, quem que é o grande favorito? Vamos falar desses times aí. A gente tem um LeBron James, um Anthony Davis, mas a gente não encontra no Lakers um plantel tão profundo, né? A gente tem ali o Kuzma, que talvez seja um cara que venha do banco para pontuar. A gente tem o Danny Green, que é o cara que foi campeão pelo San Antonio Spurs e pelo Toronto Raptors. A gente tem o Avery Bradley, que é um cara também que teve uma passagem muito boa pelo Celtics, mas já é um veterano. Como é que vocês veem? Vamos analisar primeiro esse elenco do Lakers, depois a gente vai pro Clippers. Fala um pouquinho para vocês como é que vocês veem e no final, enfim, vocês já falaram um pouco que o Clippers acaba sendo, na visão acho que de todo mundo aqui, o favorito, né? Então vamos começando a falar um pouquinho disso aí. Cara,
eu vou ser um pouco, não polêmico, mas sei lá, eu vou falar uma coisa que eu posso me arrepender depois. Até porque eu sempre fui um cara muito crítico dele. Mas eu acho que um cara super importante e que nesse começo de temporada, pelo menos, tá conseguindo me enganar um pouco, é o Dwight Howard, cara. Que eu basicamente tinha abandonado como um jogador sério desde a primeira passagem dele pelo Lakers. Pô, tá. Porque assim, o problema do Dwight Howard era o seguinte: ele tinha na cabeça dele, desde a época dele do Orlando, que ele era o próximo Shaquille O'Neal. Então, e o jogo era completamente diferente, então tinha muita bola indo para ele era o centro das atenções do ataque do Orlando. E quando ele vai para o Lakers, o problema maior lá, além da lesão dele nas costas, que acabou ferrando um pouco com a carreira dele também, foi a questão que ele chega no Lakers do Kobe Bryant. Então é óbvio que ele não ia ser o centro das atenções. Então ele era aquele cara que achava que tinha que ficar parado no poste baixo, esperando receber bola para ele criar. Só que ele nunca foi também um gênio do poste baixo. Ele sempre foi uma besta física. Mas ele nunca foi um cara tecnicamente e de habilidade e de ter muitos movimentos bem trabalhados no jogo de pivô. Trabalho de pernas, essas coisas todas. Ele sempre foi um pouco duro, mecânico. Perdão. Então, e o resto da carreira dele, desde essa primeira passagem pelo Lakers, foi assim. Ele chegando nos times achando que ele tinha que ser esse cara, de receber bola o tempo todo dentro do garrafão para ele criar. E não deu certo na maioria dos times por causa disso. Porque em outros times, ele chegaram a cogitar e falar com ele e tentar fazer a cabeça dele entender que com o físico dele e com o jogo atual que se joga na NBA, ele seria importantíssimo como um parceiro de pick and roll do principal armador ou o cara que fica mais com a bola. E ele nunca aceitou muito isso. Para ele, na cabeça dele, eu acredito que era meio que um demérito. Ele seria um pivô normal se ele fizesse só isso. Ele queria ser aqueles pivôs antigos de pegar a bola e dar uns 3, 4 quicadas, fazer um giro, fazer um gancho. Só que ele nunca foi também perfeito nisso. Sim, então, mas... agora no Lakers, nesse comecinho agora, eu tô vendo ele muito mais aceitando muito mais essa questão de só fazer realmente aquele trabalho que o Splitter, por exemplo, fazia no Spurs, de bloqueio de todo mundo, rolar pro garrafão, receber as bolinhas, pegar as bolinhas, os rebotes ofensivos, fazer seus pontos desse jeito. Eu acredito que desculpa, vai lá, Pedro. Não, eu até passo a bola para você, Diogo. Perguntar como é que você vê o estágio desse elenco do Lakers. Enfim, até pegando esse ponto aí desse renascimento do Dwight Howard, se você acha que esse grupo de jogadores é capaz de fazer o Lakers talvez até se tornar campeão nesse oeste selvagem aí. Queria a sua visão em relação a isso. Cara, antes de mais nada, eu concordo com você e com o Neri em relação a Dwight Howard. Mas eu acho que ele percebeu também que se ele não mudasse o jogo dele, ele ficaria perambulando pelas franquias menores. Foi assim no Charlotte, foi assim no Atlanta, ele não estava se encontrando e, sei lá, deu um estalo na cabeça dele, ele viu que não é mais uma super estrela e tomou jeito. Que bom pro Lakers. Mas em relação ao elenco, cara, assim, tem o Anthony Davis e o LeBron que são extra classe. O Cousins está machucado ainda, mas quando voltar pode ser uma adição legal. Não sei também quando ele volta, né? Só que eu não vejo profundidade nesse elenco. É um elenco que tem muito mais jogadores de defesa do que de ataque. O Avery Bradley, por exemplo, é um bom marcador. O Caruso é um cara que não é tão bom ofensivamente, mas pode gerar ali alguns pontos. O Caldwell Pope não passa o mínimo de segurança para a torcida. E aí, como o Pedro falou, tem o Kuzma. Só que eu acho que é muito pouco você depender do Kuzma para você querer alçar voos maiores. Tem ali o Danny Green, que é um cara experiente que mata umas bolinhas de 3 também. Mas é pouco, não é um cara que ajude na rotação ofensiva tanto.
E o Jared Dudley também, que é o mesmo estilo do Green, assim, é um cara que mete mais valeias de 3, mas é um cara muito mais para encorpar o elenco do que para ser decisivo. Então, assim, sem misturar muito as bolas, eu acho que o Lakers tem alguma chance, só que eu não vejo muitas peças ofensivas nesse time. Então o LeBron e o Davis vão ter que jogar demais. Eu concordo um pouco com você, Diogo. Lógico que, enfim, o time do Lakers é um time totalmente novo, né? Ele se montou, teve uma troca de quase o elenco inteiro. Imagino que esse time vai evoluir, logicamente, enfim. Mas pegando o que você falou das poucas opções, logo na estreia que a gente teve o Lakers e Clippers, foi um jogo que o LeBron explorou muito o poste baixo com o Anthony Davis. E esse jogo marcou a maior vezes que o Anthony Davis recebeu bola no poste baixo na carreira dele, né? Então você vê como é que mostra uma pouca variedade ainda. Imagino, enfim, que isso vai melhorar, mas mostra que você não tem tanta confiança em outros jogadores, né? Eu acho que isso deixa muito limitado o Lakers pensando numa disputa realmente de título, pensando ainda no Anthony Davis, que nunca praticamente conseguiu fazer uma temporada completa, né? Sem ter alguma contusão, enfim, sem ficar jogos fora. Então eu acho que ficar muito centrado nessas duas grandes estrelas é bastante perigoso para o Lakers para esse ano. Como é que você vê isso, Nelly? Eu ouvi um pouquinho de você também. Só para, pelo menos de minha parte, fechar essa questão do elenco do Lakers, eu acho que, assim, claro, me parece um pouco raso, mas quando você tem LeBron e Anthony Davis, ofensivamente pelo menos, vai andar, cara. Vai andar. O que eles vão precisar muito, e é alguma coisa que já faltou no ano passado, é bola de 3. Sim. Porque especialistas não tem tantos. O Danny Green vai ser importantíssimo. Se ele estiver bem nos playoffs, vai ajudar pra caramba. Só que o Danny Green é aquela coisa, tem fase que ele tá metendo todas e tem fase que ele não acerta uma. Então, o torcedor do Spurs e do Toronto sabe muito bem disso. Sim, o Danny Green, se você for pegar pelo menos as últimas 3, 4 temporadas, o Danny Green tem se destacado muito mais pela defesa do que por essas próprias bolas de 3, né? Se você for pegar ali no Spurs, as últimas temporadas dele, ele estava abaixo ali de 35% de aproveitamento, né? Que não é um aproveitamento para um gatilho como, por exemplo, já foi. Teve aquela série que o Spurs perde a final do Heat. Ele tava fazendo uma série absurda, cara. Sim, que é a série da vida dele até. Pois é. Então, assim, e próprio ano passado mesmo, ele foi um pouco inconsistente nas bolas de 3 na média, mas ele meteu algumas bolas muito importantes pro Toronto. Então, assim, tem ele, mas tem que ter mais alguém para ajudar nessa bola de 3. Ofensivamente é isso. A questão que você falou do sistema parecendo meio precário, isso é o Vogel, né, cara? Ele acabou de chegar, assim. Sim. Eu não tenho muita confiança nele, mas vamos ver. Porque no começo de temporada, realmente, me parece um pouco que o LeBron tá querendo dar moral pro Anthony Davis e tipo, dar a bola na mão dele. Então, parece que nesse começo eles estão tentando fazer isso. Não sei como é que vai ser o sistema ofensivo do meio pro fim e nos playoffs. Sim, até entender se realmente o LeBron vai ser esse cara que vai ficar carregando a bola o jogo inteiro como realmente um armador, se eles vão usar mais o Rondo. Eu acho que realmente o Lakers ainda tem muita coisa para mudar ao longo do ano. Eu acho que até metade da temporada a gente vai ver, acho que o Lakers aí, enfim, tropeçando um pouquinho de como entender como esse time vai encaixar. Eu acho que a NBA mudou demais, cara. 2 jogadores só não fazem diferença mais como fizeram antigamente. Sei lá, não vejo o LeBron e o Anthony Davis sozinho levando esse time a algum patamar muito alto, não. É minha opinião só. Sim. Não, mas eu não falei que eles vão conquistar o título sozinhos. Eu falei o ataque vai funcionar com os dois, mas eles vão precisar que a bola de 3 esteja caindo para abrir a quadra. Porque se estiver caindo, só o Clippers eu vejo conseguindo marcar eles. Não, eu entendo o que você falou. Não tô falando que você quer ser campeão, não. É só assim, a minha visão que só 2 jogadores hoje em dia na NBA da forma que tá, eu não vejo muito futuro agora.
obviamente, se o Danny Green entrar e começar a meter mais bolas, cadê o Pope, o próprio Caruso, tem o Quinn Cook, tem uns caras aí que podem, no frigir dos ovos, fazer alguma coisa, até o próprio Kuzma. Ok, eles incorporaram o elenco para esse ano, só que eu acho que falta uma terceira peça ali para dar um gás maior pro time. Sim, e agora mudando as cores, né? Porque em Los Angeles a gente não precisa nem atravessar a rua, né? Que eles jogam no mesmo ginásio. Então, mudando as cores, vamos falar um pouquinho desse timaço aí que o Clippers conseguiu montar. Acho que todo mundo ficou de boca aberta, né? Naquela noite que o Clippers anunciou o Kawhi, minutos depois anunciou o Paul George, né? Juntando com aquele elenco que eles já tinham, que era um elenco bastante encorpado da temporada anterior. Vamos falar um pouquinho o que esperar desse Clippers. Já dando a minha opinião, eu acho o grande favorito para o ano. Acho que é um time muito bem montado, com um treinador campeão, que também eu acho que está querendo mostrar trabalho, né? Apesar de ser um cara que tem uma história longa, não via de boas temporadas, tirando a temporada que passou, né? Que ele fez um bom trabalho. Quero que vocês falem um pouquinho aí desse Los Angeles Clippers, talvez finalmente aí o ano da virada da franquia. Vai lá, Nerê. Não, pode começar. Então, o Clippers eu vejo um projeto interessante. O Doc Rivers, na temporada passada, não tinha um time bom em mãos. Não tinha. Tinha o Lou Williams, que é um gatilho, que a gente sabe que é um cara que mete bola pra caramba. Só que ele foi adicionando alguns jogadores na rotação e foi dando certo, né? É o caso do Montrezl, o Beverly já tem identidade com a franquia. E aí, cara, eu fiquei bem surpreso quando o Kawhi e o Paul George foram para lá. Porque foi um time que surpreendeu na temporada passada, mas não parecia em nada que viria para brigar por título nessa temporada. Não sei a visão de vocês. Mas, cara, sobre o elenco, acho que eles montaram um elenco bem forte, assim. Talvez um dos mais fortes da NBA. Eles adicionaram o Paul George, Kawhi, pegaram o Patrick Patterson, que é um cara experiente na liga, tem uma bolinha de 3, é um jogador forte no garrafão. Tem o Chamers, que já estava na temporada passada. O Harkless, que veio do Portland também, que é aquele jogador que faz o trabalho sujo. Assim, eu vejo o Clippers um forte candidato. O Kawhi dispensa comentários, apesar do Pedro saber que eu era um crítico dele na época do San Antonio, no começo de carreira. Só que a evolução dele é brutal, não tem nem o que falar. E o Paul George também, que vinha numa fase descendente da carreira, mas no Oklahoma ele pegou a rampa de novo e está subindo. Eu acho o elenco do Clippers bem homogêneo e eu acho que os caras vêm para brigar pelo título da NBA. Nele, até pegando isso, eu abri o programa, né, falando que era o fim dos super times, mas a gente, apesar de ter só duas grandes estrelas, super estrelas, né, vamos chamar de All-Stars aí, nesse time do Clippers, você consideraria esse time do Clippers um super time? Cara, super time como o Golden State não, mas um super time assim, de time completo, um time bem... Por exemplo, o Boston do próprio Doc Rivers, eles tinham 3 estrelas, o Garnett, o Pierce e o Ray Allen, mas assim, o Garnett e o Ray Allen principalmente já estavam já no fim da carreira, o Paul Pierce já quase no fim, e tinha um Rondo surgindo. Mas assim, eu vejo um pouco isso nesse time do Clippers também. Só que com 2 caras no auge e o resto do time no auge. E essa questão para mim é fundamental. O Lakers, eles têm o LeBron, que é espetacular, só que ele já tá no final da carreira, mais pro final da carreira. Claro que ele ainda é o LeBron, mas no ano passado a gente já viu que já começou a surgir lesões, que ele nunca teve problema com isso. Então a gente tem no Clippers mais jogadores perto do auge ou no auge, entendeu? No elenco inteiro. O próprio Lakers, a gente falou do Danny Green, é um cara já também veterano. O Jared Dudley é um veterano, o Dwight Howard é um veterano. E o Clippers não, o Clippers me parece mais jovem e no auge. E o Diogo lembrou bem, o Shamet,
o Beverly, Harrell, eles trouxeram agora o Harkless, que estava em Portland, também ajuda muito. Então, pelo menos na temporada regular, é um time que você pode mudar várias peças podem descansar, podem se machucar, podem ser suspensas, que não vai fazer muita diferença. Ao contrário do Lakers, que tem um elenco um pouco mais enxuto. Sim, e você agora, fala. E você vê que é um elenco com vários jogadores que podem fazer várias funções, né? Não são jogadores, né, que você tem, às vezes você pega aí o Ringon Knicks, que tem um monte de power forward, e não sabe o que fazer. Você vê que o Clippers, ele, além desse elenco profundo, são jogadores que podem fazer ali pelo menos 3 funções, né? Sim. E, cara, eles têm uma coisa importantíssima também, que é um jogador que traz do banco uma pontuação de um titular, que é o Lou Williams, que é um cara que me irrita um pouco pelas cavadas de falta, mas é inegável que ele é um cara que pontua mais do que muitos titulares, entendeu? Sim. Então, isso é muito importante. Uma menção honrosa também pro Ivica Zubat, cara. Que ele é um cara que é pouco valorizado na liga, mas ele tem feito um trabalho bem interessante nesse começo de temporada. E lembrando que o Lakers trocou ele por uma Mariola. Sim. Pois é. Trocou pelo Mike Muscala, se não me engano, cara. Exato. Meu Deus do céu. Sem condições. O Zubat, a única dúvida que eu tenho com ele ainda é se ele nos playoffs ele vai conseguir jogar muitos minutos. Porque... Eu acho que, provavelmente, assim, eu acho que o primeiro jogo já mostrou um pouquinho que nos playoffs ele deve jogar os seus 10 minutos. O Harrell vai ser o titular ali quando o bicho pegar. Cara, e que evolução do Harrell. Pra gente que acompanha o Nenê há anos, né, a gente via o Harrell sendo o banco do banco, na época que o Nenê já era banco no Houston, e o Harrell vinha só no garbage time, e agora o cara evoluiu de uma forma absurda desde que ele foi pro Clippers. Não, e é muito louco, porque eu lembro do Harrell na universidade ainda, acho que é Louisville, né? E ele era mais ou menos isso que ele tá fazendo agora no Clippers, só que você olhava e falava, cara, isso não vai dar certo na NBA, porque ele usava muito do físico mesmo, de tipo, ele é mais baixo, é um pivô mais baixo, mas ele sempre foi bem forte e bem explosivo, então ele usava isso no universitário e dava certo, mas é tipo aqueles caras, por exemplo, o Robinson, acho que é Thomas Robinson, que o Sacramento escolheu numa pique alta há uns anos atrás, era mais ou menos o mesmo estilo. Ele jogou... E a gente via esses caras sendo escolhidos que davam certo na NCAA e que na NBA o patamar era muito mais alto. Se eu não me engano, ele jogou a Summer League desse ano pelo Spurs. Vou dar uma olhada aqui, mas eu não lembro. Se eu não me engano, eu acho que ele jogou sim. Enfim, eu vou dar uma olhadinha. Mas agora, uma questão a ser levantada para vocês. Vocês acham que jogadores como o Harrell têm tido seu momento na NBA pela ausência também de pivô de força? Sim, o jogo mudou, né, cara? Então, abriu mais a quadra e diminuiu aquela coisa que eu até estava explicando do Howard, daquele pivô que vai amassar, vai tentar quicar a bola 10 vezes para tentar empurrar o cara para mais perto, debaixo da cesta e enterrar. Não tem mais esse tipo de jogo. Então esses pivôs mais baixos hoje em dia não sofrem tanto com isso. Com certeza, se tivesse um Shaquille O'Neal, por exemplo, o Harrell nunca estaria na quadra ao mesmo tempo. Sem dúvida. E você vê que ele casou muito bem com o Lou Williams, né? Eles têm um jogo de pick and roll assim, sensacional, né? Você vê que foi um casamento perfeito, vindo do banco. Eles vieram do Rockets juntos, então já tinha um entrosamento ali. Sim, e você vê que eles não são... Desculpa, só eu vim pesquisar aqui, o Thomas Robinson jogou sim a Summer League. Ele tá agora, parece que ele foi pra J-League, né? Provavelmente deve ter ido pro Austin Spurs. Provavelmente. Ele já tá com quantos anos, cara? Acho que ele ele é de 91. Então, mais uma promessa 28, furada do Sacramento. 28. Mas, enfim, só voltando na montagem desse elenco, a gente até no início falou que, se a gente for pegar lá atrás, o Clippers já tinha montado um elenco muito forte, principalmente ali com escolhas de draft, mas você vê que esse time atual não é um time montado no draft, né?
É um time realmente montado com Não, movimentos ali do General Manager, que já tinha trago antes o Lou Williams com o Harrell, trouxe o Shamet numa troca, trouxe agora o Mo ele veio também Harkless. junto com Até o porque Harrell e o Williams. o Clippers não teve nenhuma escolha de primeira rodada. Ele pegou o canadense que eu falei pra você, Sim, esqueci muito o nome bom. agora. Shea Gilgeous Alexander. Não, isso foi na temporada passada. Ah, sim. Nessa temporada foi o Mifondu Kabengele. Ah, esse maluco não é o sobrinho, sei lá, de Kenny Mutombo? Então, acho que esse mesmo. É bom jogador. Só que ele foi pro Clippers via trade, não foi por escolha. E aí o Clippers, pelo que eu tô vendo aqui, só teve uma escolha no draft, foi a 48ª. E pegou o Terrence Mann, que eu nem sei se tá no Esse aí eu não sei quem é, não. não sei nem se tá no elenco, por exemplo. Não, e vocês devem lembrar, no ano passado, todo mundo imaginou que o Clippers vinha para remontar para um rebuild total quando trocou o Tobias Harris, né? Sim. Todo mundo achou, falou, o Clippers vai entrar aí no rebuild, vai voltar a ficar lá embaixo no Oeste, enfim, e ter que remar tudo de novo, e de repente o Jerry West ali, o Doc Rivers surpreenderam Exatamente. a liga inteira, e hoje é o principal favorito, né? Que trabalho do staff do Clippers, né? De se aplaudir. Exatamente, eu acho que você resumiu bem. Ninguém esperava, só que esse novo dono do Clippers também, o cara é ousado. Ele me lembra um pouco o dono do Mavericks, né? Mark Cuban. Personalidade forte. Exatamente, e movimentos gosta de um rolo forte pra cacete também. O cara é bem carismático, tá sempre presente também com o time, ele tem criado uma identidade maneira pro Clippers. Sim, e lembrando que há uns 3 anos atrás, se eu não me engano, eles protagonizaram aquela guerra pelo DeAndre Jordan, né? Foi verdade. Então, assim, Meu Deus, que fase. Como as coisas mudam rápido também. Hoje em dia o DeAndre Jordan, por exemplo, tá no Brooklyn Nets, mas tá, banco. Bem mais ou menos. Sim. Então, cara, é isso, gente. Só pra essa questão da troca do Tobias Harris, é um pouco aquilo que eu falei deles, que já veio antes com a troca do Blake Griffin e do Chris Paul, deles perceberem que com aqueles jogadores, por melhor que eles sejam, por mais números que eles produzam, dentro de quadra, claramente dá para ver que você não vai atingir um título, ou brigar por um título, com esses caras sendo, principalmente o Harris, sendo o primeiro e segundo, ou o segundo melhor jogador do seu time. O Harris e o Blake Griffin também. Mas assim, e o Chris Paul, que já estava em fim de carreira, mas é isso, é de tipo, não se apegar muito no cara, de tipo, mas o cara mete 20 pontos por jogo, 20 e poucos pontos por jogo, 43% de bola de 3, sei lá, pega 8 rebotes, é um cara jovem, mais ou menos ainda, 25, 26 anos, acho que ele tem. Mas não, assim, dá pra ver claramente. Galera, então é isso. A gente discutiu um pouquinho aí dessa dupla de Los Angeles. Acho que as duas principais franquias para essa temporada 2019-2020. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. A gente vai estar aí toda semana tentar colocar um podcast novinho aí para vocês na pista aí, para estar todo mundo ouvindo, curtindo. Então é isso, quero agradecer muito aí a audiência de vocês e que vocês participem, mandem perguntas, façam críticas. A gente quer essa troca aí e tá sempre aqui falando como o Neide falou no início, do melhor esporte do mundo.